Olá, eu sou a professora Gabriela, estou aqui para ministrar a nossa aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. Sejam muito bem-vindos. O tema da nossa aula é Conhecendo o Hip Hop pela Entrevista. Vamos iniciar observando as imagens que estão nas páginas 4 e 5. Como vocês podem ver, são imagens que registram o hip hop, esse movimento artístico bem conhecido atualmente. O que vocês sabem sobre o hip hop? O que vocês sabem sobre o rap, que é derivado do hip hop? Observem atentamente essas imagens. Na página 6, nós temos uma breve explicação sobre esse movimento. O hip hop, então, nasceu nos Estados Unidos na década de 1970, não faz muito tempo. A principal manifestação artística do hip hop é a música, mas esse movimento também está presente na dança, no grafite e em outras manifestações. No Brasil, o hip hop está muito mais presente na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do nosso país. É um movimento que tem como característica fazer grandes críticas ao preconceito, à desigualdade social e a problemas relacionados à vida em sociedade. Entre as principais características do hip hop e do rap está o uso de rimas, o uso de poesias e o uso de batidas rítmicas. Vamos conhecer um pouco mais desse movimento lendo uma entrevista com um rapper. O texto inicia na página 6. Muito legal essa entrevista, né? Deu para conhecer um pouco mais do movimento. Vamos agora resolver algumas questões de interpretação desse texto que iniciam na página 12. Na página 14, nós temos uma proposta de pesquisa e de produção de texto. A proposta é que vocês pesquisem um pouco mais sobre o rap no Brasil. Ali tem um guia de perguntas e de informações que vocês devem buscar. Depois, vocês vão criar um texto sobre essa pesquisa. Depois vocês vão desenvolver um texto sobre essa pesquisa. Ali na página também tem alguns critérios que vocês devem seguir na escrita. Seguimos nossa aula na página 16 com uma explicação sobre o gênero que você leu recentemente, que é a entrevista. A entrevista é um tipo de texto muito utilizado para conhecer mais sobre alguém, para conhecer mais sobre uma pessoa que tem algum tipo de influência, que tem alguma informação a ser passada, como no caso do rapper que vocês conheceram na entrevista, no texto lido no início dessa aula. Por isso que a entrevista é um tipo de texto marcado pela oralidade, porque envolve pelo menos duas pessoas, quem pergunta e quem responde. A entrevista é muito utilizada no meio jornalístico, em reportagens, em notícias, mas também envolve outras questões, como numa entrevista de emprego, como numa entrevista para obter informações para algum relatório, para alguma pesquisa. A entrevista ela está muito presente nos meios de comunicação, é uma das formas de se comunicar. Para fazer uma entrevista, normalmente se usam alguns recursos tecnológicos, como um gravador, uma câmera, ou até mesmo o próprio celular, que tem um recurso de aplicativo para gravar o áudio. No meio jornalístico, quando a entrevista tem um objetivo de ser veiculada em algum meio de comunicação, normalmente o jornalista segue um padrão. Primeiro vai ser pensado no tema, o que vai ser discutido, então, para se decidir quem é a pessoa a se falar sobre aquilo. Depois cria-se um roteiro de perguntas que podem ser também ampliadas durante o bate-papo e aí partir para a escrita quando é um texto impresso. Pensar no título, na chamada desse texto, numa introdução para não ir direto para as perguntas. Todo o texto jornalístico ele é pensado dessa forma, em como atrair o leitor para ler toda a notícia, toda a informação. Na entrevista segue-se o mesmo padrão. Na página 17 nós temos mais uma entrevista sobre o mundo do hip hop, sobre o mundo do rap para ser lida. Então prestem atenção nessa leitura, percebam as características presentes no texto de entrevista e também no conteúdo. Em seguida, na página 18, vocês têm algumas perguntas sobre esse texto, sobre essa leitura. Na página 19, nós temos alguns links externos para vocês assistirem a entrevistas. Vocês já leram 2 modelos de entrevistas em formato de texto. Agora vocês vão assistir entrevistas em formato de vídeo. Percebam que a questão de oralidade, de perguntas e resposta é a mesma, mas o formato é diferente. Assistam então e prestem atenção nesses detalhes. Depois de assistir aos vídeos, você vai escolher uma delas para converter em formato de texto. Você viu em formato de oralidade e vamos transformar essa mesma entrevista em texto, como nos exemplos que nós já lemos nesta aula. Na página 19 e na página 20, tem alguns critérios que vocês devem seguir
para a escrita dessa entrevista, para a transcrição dessa entrevista. Um dos detalhes que vocês precisam prestar atenção é quanto ao uso do discurso indireto. Nos dois exemplos que vocês já leram de entrevista, estavam no discurso direto, ou seja, o entrevistador fazia a pergunta e tinha o texto conforme a resposta do entrevistado. Desta vez, vocês vão transformar em discurso indireto, que é quando o texto, a informação dada pelo entrevistado, está dito indiretamente, ou seja, não está nas palavras que ele disse. É por isso que vocês vão fazer uso de verbos de elocução, ou seja, verbos que indicam o que o entrevistado fez. Por exemplo, ele falou, ele disse, ele comentou, ele enfatizou, e aí trazer a informação dita por ele. Essa é a diferença entre o discurso direto e indireto. Na página 20 temos exemplos. Façam essa leitura para perceber a diferença realmente entre o discurso direto e o discurso indireto e depois transcrevam e produzam a entrevista de vocês. Com esta atividade eu encerro a nossa aula, mas nós nos vemos em breve, ainda continuando este conteúdo no próximo vídeo.